Antes de qualquer conquista, antes de qualquer linha de chegada, existia uma história que ninguém via. Meu nome é Vitor Rigon Provence, e como toda história, a minha também teve um começo. Um começo que não foi na pista, não foi com medalhas e muito menos com vitórias. A minha começou quando eu ainda tinha 6 anos de idade, quando fui diagnosticado com síndrome nefrótica, uma doença que afeta os rins. Durante cerca de 10 anos eu precisei fazer tratamento e tomar muitos remédios. Mas essa não é uma história sobre isso. Naquela época, eu nunca imaginaria que um dia o esporte faria parte tão grande da minha vida, e muito menos que ela mudaria tudo. Tudo começou a mudar quando eu entrei no IFSC, um lugar que sem eu saber ia mudar completamente o meu caminho. No começo, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo ali. Pra falar a verdade, eu nem queria ter entrado, mas foi nesse período que eu comecei a me aproximar da corrida. Mas nada disso teria sido possível sem algumas pessoas que estivessem comigo desde o começo. Olha, o desempenho do Vitor, ele é crescente, né? Eu lembro dele chegando para mim nas primeiras semanas de aula, lá de 2024, falando que ele queria correr no JESC. E aí coloquei ele para correr no JESC. Estava em terceiro, correndo atrás de 2 caras muito mais altos que ele. Perdeu a medalha de bronze na reta, nos últimos 50 metros. E isso aí foi o gatilho para ele treinar igual gente e se desenvolver e virar o campeão que ele virou hoje. Nada disso teria sido possível sem algumas pessoas que estivessem comigo desde o começo. Meu tio, que me deu o primeiro incentivo, o primeiro empurrão e que talvez, sem saber, deu início a tudo isso. E meus pais, que estiveram ao meu lado em todos os momentos, nos dias difíceis, quando ninguém via, quando não tinha resultado, quando só existia esforço. Foram eles que me apoiaram, que acreditaram em mim e que nunca deixaram eu desistir. Quando o caminho parecia incerto, eles estavam lá. E tudo que eu conquistei até hoje também é por causa deles. Às vezes, tudo começa com um incentivo simples. O medo que nós estamos sentindo e a insegurança que nós estávamos. Quando a gente perguntava para o médico sobre qual seria a cura, como seria o tratamento, eles sempre falavam que esse provavelmente seria um tratamento longo e não saberiam como seria. Foram 10 anos de muitas privações. O Vitor foi privado de muitas coisas para o bem-estar dele. Ele foi privado de festas de aniversário, de brincadeiras com amigos, por conta que ele precisava, por conta da imunidade dele e alimentação que era muito restrita. Ele não poderia comer nada com sódio, então toda coisa que as crianças gostam ele não poderia comer. E quando o Vitor conheceu o atletismo, foi como se nós víssemos nos olhos dele um brilho diferente. E a gente viu ali, conforme foi passando o tempo, conforme ele foi tendo mais convivência com o atletismo e treinando mais, que a gente foi percebendo que ele melhorou 100% sua saúde. Então eu vejo o esporte, o atletismo como uma tábua de salvação. E eu vejo muito assim a determinação e a garra que o Vitor teve, tanto para passar essa doença, esse período difícil, como eu vejo agora. Ele lutando e determinado para essa conquista que ele quer seguir no atletismo. E foi aí que eu comecei a descobrir algo que mudaria completamente a minha vida, o atletismo. E a partir dali, não teve mais volta. Foi aí que eu comecei a correr,
No começo não foi fácil, o corpo cansa, os treinos são difíceis e muitas vezes dá vontade de desistir, mas também foi ali que eu comecei a evoluir, mas aos poucos eu fui percebendo que aquilo fazia muito bem para mim, não só mentalmente, mas também fisicamente. Minha saúde começou a melhorar tanto que com o tempo eu consegui parar de tomar todos aqueles remédios. Foi aí que eu percebi que eu estava no caminho certo, e foi aí que eu tomei uma decisão. Eu queria a corrida para a minha vida, eu queria me tornar um atleta. E quando você decide de verdade, as coisas começam a acontecer. Só que isso não seria fácil. Eu estudava de manhã, tinha aula à tarde e muitas vezes ainda tinha projetos à noite. E mesmo assim eu precisava treinar. Era cansativo, mas valia a pena. Muitas vezes tinha treino e só eu aparecia, mas foi nesses momentos que eu comecei a construir a disciplina que eu tenho hoje. Ele treina além dos horários dos treinos que a gente tem pelo IFSC, que treina por conta própria, e ainda puxa o treino do pessoal em outros horários, igual o dia que eu encontrei ele no pleno sábado treinando a galera. Aí comecei a competir. No meu primeiro JESC eu fiquei em quarto lugar nos 3.000 metros. Depois, no meu primeiro GIFSC, novamente fiquei em quarto, só que agora nos 5 km. Não era o resultado que eu queria, mas era parte do processo. Naquele momento eu pensei, será que isso é pra mim? Mas eu não desisti. Eu peguei essa derrota e transformei em vontade. Vontade de treinar, vontade de evoluir, de ser melhor, de ir além, um pouco a mais a cada dia. E no meu segundo ano de JESC, eu consegui ser campeão nos 3.000 metros. E ali eu entendi que todo esforço estava valendo a pena. Mesmo assim, ainda enfrentei dificuldades. Por conta da minha doença, minha imunidade era baixa. E uma das fases das competições, eu peguei uma gripe muito forte bem na semana da prova. Mesmo assim, eu fui lá e corri e consegui me classificar. Porque às vezes não é sobre estar 100%, é sobre não parar. Desempenho muito bom. No primeiro ano dele no GIFSC, complicado, né? Eu não acompanhei, mas acho que ele ficou em 6º lugar. E aí juntando, né, com aquele 4º lugar sofrido, né, perdido na última reta, e acho que o 6º lugar no GIFSC 2024, o Vitor entendeu que ele tinha um potencial, que ele precisava melhorar. Com isso, o processo constante de treino dele fez com que ele se tornasse campeão do GIFSC estadual e conquistasse a vaga de fundista pro GIF Sul. E aí lá teve outro problema, né, que gerou mais treinamento, que faz com que ele hoje seja um atleta, além de representante do IFSC, que compita por outras cidades, né? Outros lugares também viram o potencial dele. Então, no GIFSC hoje, o Vitor é a referência, ele é o atleta a ser batido nas longas distâncias, nos 5 km, e vai para buscar o bicampeonato. E eu tenho certeza que vai pegar esse bicampeonato. Continuei competindo, participando de corridas de rua, até que uma equipe de Jaraguá do Sul viu meus vídeos, gostou da minha história e começou a me patrocinar. E quando você continua mostrando, as oportunidades aparecem. Eu comecei a conquistar vários primeiros lugares em torno de Santa Catarina, e aos poucos minha história começou a ganhar mais força, e eu comecei a acreditar ainda mais. Foi então que eu participei da ULESC. Foi ali que algo inesperado aconteceu, um daqueles momentos que mudam o rumo das coisas. A atleta olímpica Simone Pontes Ferraz me viu correndo e enxergou potencial em mim, e isso mudou tudo. Depois da prova, eu recebi um convite para treinar com a equipe de Jaraguá do Sul, e treinei com eles, e o treinador Júnior Gazzoni me deu a oportunidade de me tornar atleta federado, e ali começou uma nova fase. Falar do Vitor é muito tranquilo, né? Dentro das oportunidades que o IFSC oferece, que é pesquisa, ensino, extensão, o Victor participou de praticamente todos os projetos. Ele já desenvolveu projetos de pesquisa, extensão, participa do GIFSC e recentemente ele participou do edital de eventos, no qual ele foi contemplado e vai participar da corrida em Punta del Este, no Uruguai, no mês de setembro, representando o IFSC e em especial o IFSC Campos Canoinhas, que é um orgulho para nós. E a minha história continuou. Hoje eu continuo correndo atrás do meu sonho. Cada treino, cada competição e cada dificuldade fizeram parte da minha história e continuam fazendo. Mas olhando para trás eu percebo que nada disso teria acontecido sem o IFSC. Foi aqui que tudo começou. Foi aqui que eu descobri o atletismo.
Foi aqui que eu tive minhas primeiras oportunidades de competir. Foi aqui que pessoas acreditaram em mim quando talvez nem eu mesmo acreditava. E isso faz toda a diferença. O IFSC não foi só um lugar onde eu estudei. Foi o lugar que me mostrou um caminho, o lugar que me deu oportunidades, apoio, estruturas para que eu pudesse correr atrás do meu sonho. Um lugar que me ajudou a chegar até aqui. Cada competição, cada viagem, cada conquista tiveram um pouco do IFSC nisso. E a história ainda está sendo escrita. Hoje eu tenho a oportunidade de representar o Instituto Federal em outro país, correndo 5 km da maratona de Punta del Este. E isso é só o começo. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, é essa: aproveite todas as oportunidades que o IFSC dá, porque às vezes um projeto, um esporte, uma chance pode mudar completamente a nossa vida, mais do que você imagina. O IFSC mudou a minha, e eu vou continuar correndo, não só por mim, mas por tudo que esse instituto acreditou que eu poderia ser.